Bom dia, bom dia. Começando nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao índice analítico do Catecismo da Igreja Católica, como a gente está fazendo, junto com a Igreja, junto com a tradição, junto com o magistério, junto com a Palavra de Deus. O parágrafo é 2105. Está falando sobre o amor do homem e o subtítulo hoje é o amor do homem pela verdade. Aquela pessoa que é interessada em saber a verdade, em compreender a verdade, em caminhar com a verdade. E aí não é só quando a gente busca informações, mas vivê-la na nossa vida. Então às vezes a gente é interessado só em buscar orientações sobre a verdade, mas essa verdade não é colocada em prática no meu coração. Então assim, vamos começar aqui. O dever social de religião e o direito à liberdade religiosa. É o título. O parágrafo do 2105 diz assim: o dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo. Então aqui o Catecismo está afirmando como única Igreja de Cristo. Por quê? Cristo deixou a Igreja, não deixou várias igrejas, para a gente já começar entendendo. Evangelizando sem cessar os homens, a Igreja trabalha para que estes possam penetrar de espírito cristão a mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. O dever social do cristão é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que leve a conhecer o culto da única religião verdadeira, que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Os cristãos são chamados a ser luz do mundo. Assim a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação, e particularmente sobre as sociedades humanas. Então aqui, irmãos, a gente finaliza esse parágrafo, que está falando sobre o amor do homem pela verdade, está afirmando para nós sobre a única igreja, e nós vamos pegar a palavra agora e vamos entender por quê. Não estamos desfazendo de quem é cristão, de quem fala de Jesus, de quem anuncia, mas nós estamos falando da igreja que Cristo deixou lá dos apóstolos. É essa igreja que vem, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não é a Igreja Católica brasileira como tem, né? Não, é a Igreja Católica Apostólica, que vem dos apóstolos, que está lá com o sucessor de Pedro, que é o Papa. Todos os papas são sucessores de Pedro. E é onde que nós vemos assim esta convivência das igrejas hoje no mundo inteiro, obediente lá a Roma, obediente ao Papa, né? Junto com os apóstolos, junto com todo esse manifestar da igreja, não saindo da doutrina de Cristo. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos pegar a nossa palavra. Eu peguei 5 palavras que vai nos orientar da existência da Igreja de Cristo daquela época, que a igreja existe. Então, se surgiu alguma denominação, alguma situação após isso, como diz Jesus, se não é contra nós, é a nosso favor. Então, se não é contra a Igreja Católica, tranquilo. Mas se for contra, só sabe defamar, falar mal, não é unido à Igreja de Cristo. Não é isso que nós vamos entender. Então, assim, se fala mal da Igreja Católica sem conhecer verdadeiramente o que a gente anuncia, como a gente está vendo no Catecismo, é fácil você falar, você pegar um assunto lá de um fulano lá, que é Lutero, seu dentro da igreja, porque ele o mover dele, o pensamento dele não batia na época e ele achou em direito montar uma igreja para ele.
Quer dizer então que a igreja de Cristo não prestou. Quer dizer então que a igreja que Cristo deixou não valeu nada. E o próprio Jesus disse que a igreja dele não prevaleceria para sempre. Como você vê, várias igrejas desmontando e montando. Tem mais de 3.600 igrejas. Que se dizem que caminham com Cristo, mas não estão unidos no mesmo espírito, no mesmo entendimento. E a igreja de Cristo é assim, é um só espírito, um só entendimento. Tá bom? Então vamos pegar a nossa palavra, 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo 3,14. Vamos fazer assim, vamos pegar Mateus 16, 18, que é... Vamos pegar Mateus 16, versículo 18. Vai nos dizer assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a voz de Jesus. Então ele está dizendo que ele vai edificar uma igreja. Por que, irmãos, a igreja? Por que nós temos que entender a importância? Quando você vê várias interpretações, várias pessoas dizendo, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, Jesus disse isso, não, mas diz aquilo. Em quem que você vai confiar? Na palavra de Deus? Mas a palavra de Deus sendo mal interpretada, traz um problemão, né? Então é justamente para essa interpretação, para que não tenha dúvida que é a igreja de Cristo, nós temos que caminhar com os apóstolos, com a igreja de Cristo. E aqui ele está dizendo que deixar a igreja. Por que Jesus deixa os apóstolos, se não tem fundamento da igreja? Né? Por que ele deixa os apóstolos? Para que nós tenhamos essa unidade com eles. Se você pegar o nosso padre hoje, a congregação dele, vai estar unido lá a um apóstolo. Vai estar unido lá. E não é fundada por fulano, por ciclano. Está fundado lá, fundamentado lá. Foi posto a mão lá do apóstolo. Saiu a mão vamos supor, de Paulo sobre fulano, sobre ciclano, sobre Beltrano. Veio cair aqui na congregação onde que está o padre Nicolas hoje, por exemplo. Então ele não é fundado a congregação do padre Nicolas por eles mesmos, não. Vem de uma sucessão dos apóstolos. Isso é importante, irmãos. Agora, se temos coisas para melhorar, temos coisas para resolver, junto, com igreja, debatendo dentro das verdades, e junto com a palavra de Deus, junto com o magistério. E aí sim eu digo para você, esse é o verdadeiro cristão. Não é aquele que saiu e montou a igreja para ele, que eu não acho certo isso. Faltou humildade, teve a ignorância, teve orgulho, e aí eu vou andar sozinho, né? Então, que nós precisamos entender, aqui está fundada a igreja por Jesus, então ele deixou a igreja e está aí a igreja firmando. 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo, vamos lá? 1 Timóteo, a gente possa entender, irmãos, que a gente não desfaça, né? E não se acha melhor que ninguém, porque nós estamos falando que Jesus deixou a igreja. Não é isso que vai me salvar porque eu sou católico, mas o que eu vou viver dentro do catolicismo, o que eu vou viver é a obediência ao catolicismo, à igreja católica apostólica romana. Se eu sou obediente e eu vivo a palavra de Deus, glória a Deus, vou chegar no céu, porque eu estou bem firmado os pés na rocha, embasado na estrutura que está correta, mas de nada vale se eu não colocar em prática. De nada vale, não, eu sou batizado na igreja católica, agora eu vou para o céu. Eu vou te afirmar uma coisa. Nós temos que entender assim, que você vai para o céu se você for obediente ao que Cristo deixou. Você vai para o céu se for obediente aos mandamentos. Você vai para o céu se você confessar, você comungar e você viver a doutrina de Cristo conforme Ele pediu. Por isso que temos a comunhão eucarística, por isso que nós temos a confissão e sacramentos, porque foi deixado, instituído por Ele e caminhamos junto com ele, com esse mover dentro da igreja de Cristo. Agora, se você quer casar e você não quer ter filhos, você tem que ir para outro lugar que vai querer vai mentir para você que isso não é verdade, que isso não é a igreja inventou, né? Por exemplo, quantas pessoas eu já conheci que fez um curso de noivos, chegou lá na hora de falar com o padre, não quero ter filhos. Não, como que você vai mandar isso? Irmão, é a palavra de Deus, nós vimos semana passada. Aí o que a pessoa faz? Não, vem aqui na minha igreja, na minha denominação, pode, isso é bobeira. Pode usar preservativo, pode usar pílula, o que você quiser. Importante é você amar Cristo, né? Então assim, aí eu amo Cristo, mas não amo o que Ele pede, a verdade que vem dele, a verdade que vem de Deus. Então, queridos irmãos, que a gente possa compreender que vai ter lobos como cordeiro. Ele quer você lá para somar mais um, para dizer que ele estava certo,
que ele segue a palavra de Deus. A minha igreja é assim porque nós lemos a palavra e nós seguimos a Bíblia. E quem disse que a Igreja Católica não segue a Bíblia? Foi fundada a Igreja Católica, foi dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que foi escrita a palavra de Deus do Evangelho. Então, irmãos, a palavra de Deus foi escrita dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, que isso possa servir para você no incentivo que quando você for ler a palavra, vai tirar orientação com quem ajudou a escrever, quem lutou lá, brigou para que o Evangelho chegasse até você. Não você que pegou a palavra hoje, vai lá e vai ler, vai dizer que está certo isso, está errado aquilo. Prestamos atenção, né? Por isso nós temos que ler o catecismo e prestar atenção. 1 Timóteo 3,14. Vamos lá pegar a palavra. 1 Timóteo, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo 3,14. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te à casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos lá? Romanos 12:4. Vamos voltar um pouquinho. Atos Romanos, capítulo 12, versículo 4. Que nós estamos vendo a igreja de Cristo já, né, caminhando. Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Efésios 2. Romanos. Vamos lá. Coríntios. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. Então aqui está, fundamentos, a igreja, os apóstolos, os profetas. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que torna habitação de Deus. Palavras do Senhor. 1 Coríntios 14, 26. Vou voltar um pouquinho. Irmãos, estamos pegando várias palavras aqui que está fundamentando que você não tenha dúvida. 1 Coríntios 14, 26. Em suma, que dizer, irmãos, quando vos reunis, quem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação a fazer, que isso faça de modo a edificar. Se há quem fale em línguas, não fale senão 2 ou 3, quando muitos e cada um por vez, e haja também quem interprete. Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião e falem consigo mesmo e com Deus. Aqui está diante da reunião, dos irmãos, né? Já se reuniam, e o discernimento, quando está orando em língua, quando vem a interpretação, vem a palavra, vem os dons, né, do Espírito Santo dentro da igreja de Cristo. 1 Coríntios, já vimos, né? Hebreus 10, 24. 1 Coríntios, para frente, a última palavra, para a gente finalizar. Filipenses, Colossenses, Timóteo, Filemão, Hebreus 10, versículo 24 e 25. Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns. Olha aqui, já se reuniu, né? Mas admoestremo-nos mutuamente, tanto mais quanto vedes aproximar-se o grande dia. Palavras do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, então aqui a palavra de Deus traz para nós a presença da igreja de Cristo, o andar dos apóstolos, o andar do querer de Deus, a igreja em andamento, a igreja de Cristo fundada, embasada nos apóstolos, escolhidos por Jesus, que até hoje caminha, que é a igreja católica apostólica romana. Eu edifico a minha igreja, Jesus disse, ele não disse, eu edifico as minhas igrejas. Então as outras igrejas que tem 3.600 igrejas
Não é uma igreja, porque não pensa igual. A única igreja que pensa igual é a Igreja Católica Apostólica Romana dos Apóstolos, que caminha com os apóstolos. Que a gente possa viver essa graça e que isso não seja para nós uma forma de se achar salvo já, né? Porque eu estou na igreja, não. Como a gente falou, a Igreja de Cristo Apostólica Romana vem dizer para nós a verdade da fé. E quando nós nos unimos a ela, nós nos unimos a Cristo, formamos um só corpo, e um só Espírito, um só pensamento, que é a doutrina de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, que a gente possa viver a palavra dentro da Igreja de Cristo, da Igreja Católica Apostólica Romana, vivendo cada Santa Missa e vivendo na nossa vida o que Cristo nos pede, para que nós tenhamos a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.